Boa tarde, meus amores! E aí, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Guardadinhos e protegidos em casa. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Hoje nós vamos assistir a um vídeo do positivo. Hoje a nossa aula vai ser com positivo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós vamos continuar falando sobre o som. Lembra que na nossa última aula de ciências, nós começamos a ver como o som é produzido, como que ele é feito? Então, hoje nós vamos continuar a falar sobre o som. Então, eu já vou pedir a você para pegar o seu livro. Hoje nós vamos falar sobre as características do som. Nós vamos conhecer o que é intensidade, o que é timbre, o que é tom de voz. Nós vamos falar sobre isso hoje um pouquinho. Então, eu vou pedir a você que pegue o seu livrão de ciências e abra na página 10. Isso mesmo. Tia Paula vai colocar aqui o vídeo. Nós vamos assistir ao vídeo juntos e depois do vídeo a gente volta a conversar, tá bom? Não vale passar o vídeo não, porque tem toda a explicação lá da nossa atividade de hoje. Tá, meus amores? Já já a gente volta e tia Paula vai estar aqui, Não vou sair daqui. Vou ficar aqui esperando você pra gente fazer as atividades juntos, tá bom? Um beijo estralado e um abraço apertado. Na página 10. Na página 10, nós vamos ver 3 características do som. Primeiro, nós vamos falar da intensidade, tom e timbre. Essas 3 características do som nós vamos estudar hoje. Abra então o seu livro lá na página 10 para a gente começar a falar sobre cada uma delas. Se você não tiver o seu livro, não tem problema. Você pode acessá-lo pela plataforma do Positivo On. Lá você tem acesso ao livro digital. Ou ainda acompanhe esse vídeo comigo. Vamos lá? A primeira característica que nós vamos falar está relacionada à intensidade. Vamos lá. A intensidade está relacionada ao volume, à quantidade ou à força com que a gente escuta esse som. Você aí na sua casa, às vezes estava lá escutando um som muito alto e alguém pediu para você abaixar o som. Ou às vezes, se você estava assistindo televisão com a sua família e alguém não estava ouvindo e falou assim, você pode aumentar o som? Isso quando a gente fala, a gente consegue entender que quando a gente fala que é para aumentar, é para deixar um pouco mais alto. E para diminuir o som, é para deixar um pouco mais baixo. Mas, às vezes, a gente não usa o conceito corretamente. Quando a gente fala do som, uma das características do som é a intensidade. E a intensidade, ela é classificada em 2 tipos, fraca ou forte. Quando a gente fala de intensidade fraca, seria o mesmo que o volume baixo. Mas volume baixo não é o termo correto. O termo correto seria fraca intensidade ou menor intensidade. O contrário também. Uma intensidade forte é quando o volume está alto, ok? Então, a partir de agora, você sabe que não é volume alto nem baixo, mas intensidade forte ou fraca. Agora que você sabe disso, vamos observar uma imagem bem engraçadinha. Olha só, essa imagem é de um gatinho curtindo um sonzão, não é isso? A partir dessa imagem, você imagina que esse gato está ouvindo alguma música com uma intensidade forte ou fraca? O que você acha? Quando você está ouvindo algum tipo de música usando fone e está curtindo bastante desse jeito, qual é a intensidade aí do seu volume? Nesse caso, eu penso que a intensidade é forte, porque ele está lá curtindo de montão. Vamos observar outra imagem. E aí,
Esse cachorrinho, pelo jeito que ele está sereno e tranquilo, você imagina que ele está ouvindo algo com uma intensidade forte ou fraca? Olha lá, eu acredito que seja fraca a intensidade, ok? Muito legal isso aí, né? Vamos ver agora outra característica do som. Nós vimos a intensidade e agora vamos falar do tom. Olha só, o tom, ele é uma característica que nos permite diferenciar o som considerando sua altura. Ó, como assim altura? Porque o som, ele é dividido em dois tons. Tem o som grave e tem o som agudo. O que seria isso? O grave e tem o agudo. Vamos ver a imagem, como isso fica na representação. Olha só, um som que ele é considerado grave, a sua vibração ela é muito lenta e ela acaba tendo um outro tipo de... A gente escuta de um jeito muito particular, que é o caso aqui da tuba, que a gente já vai ouvir como é esse som. Quando um determinado elemento emite um som com vibrações bem rápidas, isso vai caracterizar um tom do tipo agudo. Então, no tom agudo, as vibrações são rápidas e no tom grave, as vibrações são lentas. Vamos ouvir para a gente conseguir distinguir os sons. Preste atenção. Primeiro, o som da tuba. Agora, então nós ouvimos o da tuba, que tem um tom grave. Vamos ouvir agora do violino para a gente entender a diferença do tom grave, que é o da tuba que nós ouvimos, para o tom agudo do violino. Escute aí. Você conseguiu perceber a diferença? A tuba com um tom grave e o violino parece que tem um som bem fininho, que seria a característica do tom agudo. Legal, não é? Agora vamos fazer uma brincadeira e eu quero ver se você consegue acertar. Escute com atenção o som de 4 instrumentos musicais diferentes. Tente ouvir e você vai tentar descobrir que tipo de instrumento é esse. Vamos lá? Preste bastante atenção. Se você quiser, pode chamar alguém aí da sua casa para poder te ajudar agora. Ouça com atenção. E aí, que som de instrumento é esse? Você conhece? Vamos observar. Olha só, é o som da flauta doce. Que som mais agradável de se ouvir, não é? Vamos para o próximo instrumento musical. Escute com atenção. E aí, você conhece esse som? Ou você conhece alguém que toca esse instrumento musical? Que instrumento é esse, será? Vamos ver? Olha só, é o piano! Que som mais bonito e bem diferente da flauta doce, não é mesmo? Próximo instrumento musical, quero ver se você acerta. Olha lá! Esse
instrumento musical me lembra muito meu bisavô. E aí, será que você conhece esse instrumento ou conhece alguém que toca? Que instrumento será que é esse? Vamos ver? Olha só, é o acordeon, que também pode ser chamado de sanfona, dependendo da região em que você mora. Último instrumento musical, acho que esse é o mais fácil, hein? Pode ser que você até toque esse instrumento. Vamos ouvir. E aí, que instrumento que é esse? Alguém aí da sua casa toca esse instrumento ou você acertou que instrumento que é? Vamos ver. Esse instrumento é o violão. Percebeu que cada instrumento tem um som diferente, um som bem característico? Isso tudo que nós vimos, essa brincadeira, foi para a gente observar a terceira característica do som, que é o timbre. O timbre é como se fosse uma identidade do som, de maneira que cada elemento que emite som, ele emite um som bem característico. A flauta doce tem um tipo de som que é diferente do piano, que é diferente do acordeon e de tantos outros instrumentos. Aí na sua casa mesmo, cada pessoa tem um timbre de voz diferente. Porque o timbre é a identidade, é a característica específica do som. E é por isso que cada instrumento tem um som diferente. Muito legal isso aí, né? Espero que você saiba e tenha gostado dessa questão do timbre. Não é uma característica, mas outra coisa que o som faz, além de ter essas características, é também sofrer um processo chamado reflexão. Você já ouviu falar nessa palavra, reflexão? O que será que ela significa? Vamos pensar comigo. Quando a gente se olha no espelho, a gente vê a nossa imagem refletida. Ou seja, nós vemos a imagem que está refletindo no espelho. Outra coisa muito legal, outro exemplo de reflexão é a Lua. A Lua? Você já estudou o sistema solar e você deve lembrar que a Lua é um satélite. E satélite não tem luz própria. Se a Lua não tem luz própria, como que a gente vê a Lua brilhante em determinadas épocas? Ora, é porque vem a luz do Sol, bate na Lua e a Lua reflete essa luz. O que isso tudo tem a ver com o som? O som também sofre reflexão, ou seja, o som vai, quando ele encontra um obstáculo, algum objeto, ele volta. Observe a imagem aí. Então, o menino está emitindo som que está sendo representado pelas linhas brancas. Quando o som bate na parede, por exemplo, esse som volta para o ouvido do menino. Quando a pessoa consegue ouvir claramente a mesma coisa que ela falou, isso é chamado de eco. Porque eu falo, o som bate numa parede ou num objeto e volta e eu consigo entender o que foi falado. E tem alguns seres vivos que dependem da reflexão do som para sobreviver. O exemplo que nós temos aí é o morcego. Olha só. O morcego é um animal que a visão é muito ruim, mas o seu olfato e ouvido são muito bons. O que ele faz então? Como a sua visão é muito ruim, ele é um animal com hábitos noturnos, porque durante a noite quase não tem luz, então ele não precisa forçar a sua visão. Como ele faz, então, para identificar os objetos ao seu redor, caçar alguma presa? Ele usa o som. Ele emite o som, que está representado pelas linhas vermelhas. Quando o som chega no objeto, ele volta e o morcego consegue identificar a posição do objeto que ele está procurando, ou do obstáculo que tem à sua frente. Uma dica muito importante. Eu não sei se aí na sua região tem morcegos,
Mas na cidade onde eu morei, que é chamada Maringá, lá no norte do Paraná, a gente encontrava às vezes morcego em algumas regiões da cidade. Se um dia algum morcego estiver te rondando, o certo é você ficar o mais parado possível. Por quê? O morcego fica o tempo todo emitindo som e ele vai perceber onde você está e vai desviar de você. Se você fica se mexendo, fica difícil do morcego identificar a sua posição pelo som. Legal? Vamos ver isso como acontece. Olha só, então o morcego, ele vai emitir o som que vai chegar na borboleta e vai voltar para ele. Olha só a importância do som para os seres humanos e muito também para outros animais. O som é muito importante e essa reflexão essencial para o morcego. Falei para vocês que ia ser super interessante o vídeo. Gente, olha que curiosidade, né? O som do morcego, ele é movido a som incrível. Cada dia a gente vê e aprende coisas novas, não é mesmo? Então, agora que a gente acabou de assistir a explicação das atividades sobre a característica do som, você vai pegar o seu caderno de atividades. Isso mesmo, hoje a nossa atividade vai ser feita no caderno de atividades. Então, pega aí o seu caderno de atividades, você vai abrir na página 53 de Ciências. Isso mesmo, na página 53 de Ciências. Pega lá, Tia Paula espera. Vamos lá? Ó, número 1. Em praticamente todos os momentos, escutamos e produzimos sons. Observe a cena representada na imagem ao lado e depois faça o que se pede. A. Marcelo está comemorando seu aniversário com os amigos em um parque afastado da cidade. Marque X nas alternativas que descrevem sons que eles terão mais chances de escutar nesse local. Olha, eles estão lá no parque da cidade comemorando o aniversário de Marcelo. Se você estivesse lá, qual som você acha que escutaria com mais facilidade? Eles escutariam pessoas cantando? Pessoas batendo palmas? Crianças gritando? Sons de trânsito? No parque? Uma porta batendo? No parque, será? Ou pessoas conversando? Olha, você vai ter que marcar aí 4 opções. São 4 opções de coisas que eles têm chance de ouvir lá na festa do Marcelo, lá no parque da cidade. Letra B. Depois do parabéns, Marcelo e seus amigos foram brincar. Um cão também queria brincar e começou a latir. Circule a imagem que melhor representa como o som do latido se espalha no ar. Em seguida, assinale a alternativa que justifica corretamente a sua escolha. Tia Paula não vai virar o livro, porque senão vocês vão ver a resposta aqui no meu livro. Mas, ó, o primeiro som tá saindo assim, ó. Ah! Ah! Parece o quê? Que o cachorro tá gritando, né? E na segunda, tem as ondas. Lembra que a gente falou sobre as ondas sonoras? Então, parece que o cachorro tá o quê? Né? Ó, embaixo você vai marcar aí. O som se espalha pelo ambiente em linha reta ou o som é uma onda que se move para frente e para trás, espalhando-se pelo ar? Aí você vai marcar o X aí, é um xizinho só. Número 2. Observe a imagem e perceba que algumas crianças estão mergulhando e outras estão na superfície da água. Em seguida, assinale a afirmativa correta sobre a propagação do som no ar e na água. Vamos ver se é a letra A. As crianças que estão mergulhando não escutam as vibrações do som. Letra B. As crianças que estão mergulhando escutam as vibrações do som
perfeitamente, como se estivessem fora da água. Lembra que tia Paula falou? Quando a gente mergulha lá na piscina e a gente quer conversar embaixo d'água, o som sai o quê? Não dá pra gente entender, né? E a letra C? As crianças que estão mergulhando escutam as vibrações do som, mas de forma o quê? Distorcida. Se a gente abaixar lá no fundo da piscina e falar, a outra pessoa vai sentir as vibrações que tem o som, mas ela não vai entender o que a gente está falando, né? Número 3. Você já percebeu que as vibrações que formam os sons fazem com que eles sejam diferentes uns dos outros, que foi aquilo que a gente viu na explicação hoje, né? Os sons e suas características são estudados pela acústica. Letra A. Relacione as características do som ao seu respectivo significado. Letra A. Intensidade. Letra B. Tom. Letra C. Timbre. Aí você vai ler aí as frasezinhas e o que for timbre você vai colocar C, o que for tom você vai colocar B e o que for intensidade você vai colocar A. Letra B. Agora, relacione as características do som aos exemplos mais indicados. Olha só. Mãe, por que o miado do gato é mais fino do que o latido do cachorro? Isso é porque o som é intenso, porque tem o tom, cada animal tem um tom, ou por causa do timbre? Ó, igual a nossa voz. A criança, quando é bebezinha, ela fala de um jeitinho. Quando ela cresce, a voz já vai mudando. E quando ela fica adulta, muda mais ainda, não é mesmo? Aí você vai botar: Carol, sua voz é tão linda. Será que é porque a Carol fala baixo ou alto? Não é a intensidade. Será que é o tom ou será que é o timbre? Aí você vai marcar aí, tá bom? Você vai botar as letrinhas correspondentes. Número 4. Leia as falas de Caio, Gustavo e Beatriz. Em seguida, escreva com qual características do som. Você vai escrever se é intensidade, se é tom ou se é timbre. A fala de cada criança está relacionada. Como esse som é agudo! Fala mais alto, não estou te escutando. Adoro essa cantora, a voz dela é incrível. Número 5. Leia o texto e sublinhe uma característica da música que indica que o som é uma vibração. Você sabe o que é orquestra? Uma orquestra é um conjunto de instrumentos diferentes tocados juntos. Você pode assisti-la no teatro, na televisão, ao ar livre, em praças e parques. Através do ritmo, a música se torna vibrante. Qualquer instrumento que faça som, ao ser agitado ou percutido, pode fazer da percussão de uma orquestra, parte da percussão de uma orquestra. O músico utiliza baquetas ou as mãos para produzir o som. Os pratos e o tambor são instrumentos que fazem parte da percussão de uma orquestra. Sobre esses instrumentos musicais, complete o texto a seguir. Aí você vai escrever. Você vai completar se é com tom, intensidade ou timbre e vai botar do que é feito. Ó. É fácil diferenciar o som do tambor do som produzido pelos pratos de metal. Essa identidade do som é chamada de quê? É de intensidade? É de tom? É de quê, então? Isso aí, de timbre, muito bem. Os diferentes sons produzidos
dependem principalmente do quê? Do que eles são feitos. Se a gente produz um instrumento de madeira, é de um jeito. Se a gente produz um instrumento de metal, tem um outro som. Se a gente produz um instrumento de plástico, ele tem um outro som. Então, tudo depende do quê? Tudo depende do material que ele é feito, não é mesmo? E aí, vocês gostaram das nossas atividades de hoje? Gostaram? Já está terminando, hein? Nós vamos terminar agora no número 6, aí da página 56. Nós vamos fazer só até o número 6 hoje, tá bom, terceiro ano? Vamos ler juntos? Olha só. Pense no som de um trovão e no som do canto de um canário, usando as palavras baixo e alto para indicar a intensidade do som e grave e agudo. Para se referir ao tom, complete as frases a seguir, definindo as características desses dois tipos de som. Então, a gente só vai completar aí com baixo ou alto e grave e agudo. Ó, letra A. O som do trovão pode ser ouvido de muito longe. Por isso, dizemos que ele é mais que o canto do canário, que é? Letra B. O canto do canário tem o som bem fininho, mais que o som do trovão, né? Ó, o som do canário é uma coisa mais bem agudo. E o som do trovão é mais o quê? Mais grave, não é mesmo? Então, terceiro ano, por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida, você manda uma mensagem para a tia Paula, que a tia Paula tá aqui para ajudar vocês. E ó, eu confesso, não vou ficar usando sempre a explicação do positivo on, mas tia Paula achou tão interessante a forma que a outra tia explicou que eu achei que vocês fossem gostar também. E eu espero que vocês tenham entendido bem, tá bom? Amanhã a gente volta com mais coisas interessantes e legais pra gente aprender, tá, meus amores? Se cuidem, se protejam, que já já a gente tá juntinho de novo. Boa tarde!